Inicialmente, talvez eu vou quebrar aqui vários paradigmas, né? Eu vou abrir essa aula desfazendo pensamentos. Certamente alguns de vocês até acreditaram que eu ia pegar uma parte teórica da resolução e fosse abrir aqui de cara para mostrar. Mas isso é tão de conhecimento público que eu não quero que vocês percam o tempo vendo esse tipo de coisa. Então vamos diretamente desfazer pensamentos que muitos porventura têm, né, nesse contexto aí de negociação. Um deles em especial está aqui destacado em laranja, que eu vou ler para vocês. Não vou pedir reajuste, Edenilson, visto que uma vez ou outra a operadora aplica automaticamente isso para mim. Não faz sentido eu pedir reajuste. Eu já recebo tão bem, eu não tenho dor de cabeça. Tem aquela operadora, né, a Bradesca, a Sul América, a Cassi, todos os anos, olha, antes do período do reajuste, eles enviam para mim um e-mail bonitinho, que é para eu aceitar a proposta e tá tudo certo e não tem problema, não tem dor de cabeça. Quantos aqui já caíram nessa pegadinha? Ou quantos aqui ainda têm essa convicção, essa ideia, esse pensamento de que isso é algo correto? Né? No final a gente vai saber quando abrimos aqui para as perguntas, mas eu acredito que tenham várias pessoas que têm essa mentalidade, que têm esse pensamento, que é um pensamento equivocado. Da mesma forma, existem prestadores que vão além. Né? Ou seja, se eu estou no buraco, eu vou cavar mais ainda. Tem prestador que tem medo de pedir reajuste, com medo de ser penalizado. Acreditem, eu já peguei contratos de 5, de 7, de 10 anos sem reajuste algum. O prestador está lá morrendo, enforcado. Na pandemia ele viveu o ápice, posso assim dizer, porque na pandemia ele teve cenários, ele vivenciou cenários onde, por exemplo, uma caixa de luva, que a gente já observou na pandemia, era R$19 pré-pandemia. Durante a pandemia, né, a nível de EPI e tal, insumo hospitalar, dependia muito da importação. Uma caixa de R$19 foi para 120 e o prestador continuou ali recebendo o mesmo valor referente ao material. E quando se fala de pacote, o desastre foi maior ainda, né? O desastre foi maior ainda, porque o pacote é como você nem sequer reajustar, né? Na ocasião, que é outra crença que a gente vai quebrar aqui. Alguns acreditam que o reajuste só envolve a consulta, os exames e que pacote não reajusta, o que é uma contradição tremenda. Quando a gente fala de reajuste, estamos envolvendo toda a contratualização. Tá? Não é somente a consulta eletiva em horário pré-estabelecido, não. São todos os parâmetros, tá? Então, de cara, eu já quero quebrar essas crenças aqui de vocês. Quem se identificou com o que eu acabei de dizer, pode prestar mais atenção, porque essa mensagem foi feita especificamente para ti. O contexto. O nosso contexto envolve o ciclo de reajuste anual. Nós estamos, por exemplo, hoje é dia 4 de fevereiro, estamos no período, estamos quase na metade do período da janela de livre negociação. Essa janela, ela ocorre entre os 90 primeiros dias do ano. E quando eu falo 90 dias, são dias corridos, tá? Não é dias úteis, não. Existem pessoas que acreditavam que era dias úteis. Se fosse dias úteis, a gente estava no 20º dia de negociação, e aí vamos adentrar junho, julho, negociando com a operadora. E não é. São os 90 dias corridos. Então, nosso contexto hoje é que estamos numa janela de livre negociação, e por estarmos numa janela de livre negociação, como o próprio nome da janela diz, né? É livre. Eu não tenho um teto, eu não tenho uma base, eu não tenho nada prefixado que limite o meu pedido de reajuste. O reajuste é livre, eu posso pedir o tanto que eu quiser, tá? Então, dentro desse contexto, existe a Lei 512, a lei não, a Resolução Normativa 512, e onde essa resolução entra? Essa resolução entra justamente na parte onde, passados 90 dias, prestador e operadora não chegarem com um acordo, aplica-se o índice de reajuste determinado por essa resolução, tá? Passado esse período. Então, a resolução, ela intervém justamente quando não tem um acordo entre ambas as partes, tá? E lógico, né? A gente não pode jamais dizer aqui que avançando nesse processo de negociação nesse período, vamos impactar, né, positivamente a prestação do serviço com a operadora, que hoje é um cenário de muito ruído entre prestador que recebe mal e quer melhorar os preços com as operadoras, e ele não consegue negociar com as operadoras justamente por não ter embasamento, por não saber como argumentar, não saber como pedir. E hoje o que a gente faz, e hoje o que eu estou aqui compartilhando com vocês, é justamente dar uma profundidade a um tipo de assunto que por tantas vezes o senhor de um serviço de saúde, se aqui tiver
algum senhor aí, ele pode se manifestar no final, o senhor que eu digo, administrador, que não está ali, né, no trato direto com a operadora, designa que a faturista seja essa pessoa que vai negociar com a operadora. Então, a faturista, coitada, está aqui dia 4/2, correndo contra o prazo, para fechar suas faturas, para encaminhar suas guias para a operadora. Tá lá estressada, que a gente sabe que faturista é muito de lua. Início de mês, nem tente arrumar a gracinha com faturista, que você vai conseguir problema. Ainda ela tem que cuidar do reajuste. É como se ela não tivesse muito trabalho. Na verdade, o que ela mais tem é trabalho. Tá? E dentro desse contexto, é interessante comentar que o processo de negociação com a operadora, além de conseguir melhorar o preço, tem sim um saldo positivo que é facilitar e melhorar esse relacionamento com a operadora. E que só reforçando o relacionamento com a operadora, você não melhora da noite para o dia. É um processo de construção, é um processo estratégico. Não existe uma mágica quanto a isso. Então, se você já tem uma relação boa com a operadora, você tem um belo de um caminho já estreito, né, já construído para movimentar, né, a boa negociação. Tá? Vamos aqui agora para o próximo slide. O que a mídia e os números falam? Eu fiz questão de printar todos essas notícias, né? Tem notícia do Globo, tem notícia aí da Hora do Povo, de diversos sites, onde isso aqui, pessoal, é preciso que vocês tenham conhecimento. Não tem como uma pessoa negociar reajuste sem conhecer o contexto econômico do mercado de saúde suplementar. Porque quando você não conhece o mercado de saúde suplementar, o contexto econômico que cada operadora está envolvida, quando você vai pedir um reajuste para a operadora, ela pode até te responder, mas é aquela mensagem copiada e colada, que até aquelas letras estão azuis. De tão que estão fazendo isso. De tão que aquela mensagem é uma mensagem padrão. Aí, o que é que as operadoras fazem? As operadoras, em grande parte dos casos, vendem um cenário totalmente fora de uma realidade. É um cenário onde o mercado está ruim, onde teve prejuízo. Até na pandemia eu vivenciei muito isso aí. A pandemia foi um dos períodos que as operadoras mais lucraram na história, porque o indivíduo que tinha o plano de saúde, o beneficiário, ele sequer ia para um postinho de saúde fazer o curativo com medo de se infectar. A demanda eletiva praticamente estabilizou. E as operadoras continuavam arrecadando a mensalidade dos beneficiários e das empresas, né? Digo empresas porque hoje 80% do mercado, mais de 80% do mercado, beira os 84%, são planos coletivos empresariais ou coletivo por adesão, né? São as empresas que mandam no mercado. As empresas, a PJ ali, né, que contrata o plano de saúde e que faz, né, a aquisição daquele produto. Então, conhecendo esses pormenores, faz com que você tenha uma base para negociar com a operadora. Eu já tive até uma operadora que encaminhamos uma proposta de reajuste nos últimos dias, ela falou assim, você não viu na Bolsa de Valor não, Edenilson, que nós tivemos um dessoamento de nossas ações, vai estar complicado dando reajuste para ti, entendeu? Aí eu contra-argumentei o seguinte, e os outros anos? Que você tiveram lucro líquido? Uma coisa não tem a ver com a outra, você teve lá um deságio lá nas suas ações, porque você trocou o seu vice-presidente comercial. Não tem nada a ver com a outra. Você passou insegurança para o mercado. Mas sua operação é agressiva, a sua operação tenta verticalizar a rede o máximo que puder. Entendeu? Então, conhecer o mercado e conhecer esses números, como isso aqui, pessoal, o que é que eu fiz hoje? Saúde suplementar, dados financeiros. Coloquei no Google e apertei notícias. Apareceu todas essas aí. Vocês têm que ter essa base para estar negociando com a operadora. Para, com jeitinho, falando aqui uma verdade para vocês, desmentir o argumento da operadora. Vocês têm que advogar por causa própria. É basicamente isso que uma pessoa que está negociando com a operadora de saúde e que adentra nesse período de livre negociação faz. Então, esse misturado aqui de notícias só reflete uma coisa: o mercado de plano de saúde está mais bem do que nunca, das operadoras. Já o caso do prestador, não. Prestador, salve-se quem puder. São poucos prestadores que sequer sabem do período que é esse que a gente está aqui falando de reajuste, que sequer conhece a legislação e que entenda que eu tenho o direito de cobrar um reajuste e como é que eu vou negociar isso. Tem prestador que nunca leu o próprio contrato e que desconhece totalmente isso. Então, o que a gente está fazendo aqui é algo, ainda bem que a professora deixou a aula no YouTube, de utilidade pública. Acredite, muitos empregos serão salvos. Tá? Dando continuidade aqui. O que